Salve povo, esse é o canal Ouvi Dizer. Já deixe seu like e inscreva-se no canal para acompanhar cada videozinho, cada live, cada conteúdo que a gente posta aqui. Meu nome é Rubens e eu tenho algo muito especial para falar para vocês agora. Esse é o primeiro vídeo de uma série que prometemos trazer aqui para vocês no canal. Será uma série curta, com personagens desse ecossistema incrível que a gente vive. Personagens esses que moldaram décadas e, principalmente, moldaram pessoas. Começa agora o primeiro perfil de todos, sobre Superman. Não poderíamos começar melhor isso aqui. Muito antes de Clark Kent receber um S em seu peito, existia um planeta. Um planeta longe, distante, poderoso, racional, orgulhoso, avançado tecnologicamente, porém condenado. E esse planeta chamava-se Krypton. Jor-El, um dos grandes cientistas dessa época, visionário, extremamente inteligente, sabia que o fim era inevitável. Ele sabia que os avanços de Krypton e todas suas explorações iriam levar Krypton ao fim. Então Jor-El tentou avisar a todos. Só que Krypton estava totalmente cego e surdo pelo seu próprio orgulho. Então ele e sua esposa Lara tentaram muito salvar o seu povo, mas era inevitável e o fim estava em sua porta. E em meio a todo um colapso, eles despejam no espaço em direção a um planeta azul do outro lado da extremidade do universo. O planeta esse iria receber um grande presente em breve. Dentro dessa nave não existiam armas, não existiam tecnologias. Existia uma criança, o último filho de Krypton, o filho de Jor-El e Lara. E a Terra, esse pequeno planeta azul, iria receber algo muito especial em breve. Algo que iria mudar o destino de tudo. Algo que iria trazer esperança. Atravessando o vazio do espaço, a pequena nave cruzou galáxias, sem piloto, sem destino certo, apenas guiada pela última esperança de um pai. Então ela caiu. Não em uma cidade grandiosa, não em um campo de batalha, mas em uma fazenda no coração de Kansas. Jonathan e Martha jamais imaginariam que encontrar um milagre naquele dia. Eles jamais imaginariam que iriam ganhar em suas mãos uma pequena criança que mudaria o destino do mundo. Não do mundo, mas que mudaria o conceito da cultura pop. Eu gosto muito de pensar que aquele Superman antes da crise, sabe o Superman? Salto mais alto do que um grilo, tenho a força de 100 homens. Ou que ele veio se tornar esse ser quase divino, esse mito. Mas eu acho muito louco como o Bernie, depois da crise, tornou esse Superman mais humano. Eu acho que é por isso que é bem louco até falar isso pra vocês, porque eu acho que é isso que fez eu me conectar tanto ao Superman. Eu tenho esse carinho enorme. Por mais que ele seja muito poderoso, por mais que ele seja incrível, por mais que ele possa destruir a Terra muito fácil, ele se coloca primeiro como humano e depois como super-herói. É louco, né? É muito louco. Jonathan e Martha poderiam ter entregue aquela criança às autoridades. Poderiam ter medo daquela criança e de onde ela veio. Mas de todas as opções ruins, eles escolheram o melhor. Eles escolheram o amor. E assim, Kal-El se tornou Clark Kent. Um nome simples, uma vida humilde, mas destinada a algo muito maior. Clark Kent cresceu como eu e você. Entendeu? Jantar em família, grupo de amigos, uma juventude animada na escola, no colégio. Até futebol americano ele jogava. Mesmo uma vez tendo acontecido alguma coisa meio estranha com ele. Entendeu? Mas ele se perguntava muito, com o passar dos anos, por que ele era tão diferente dos outros. A primeira vez que ele flutuou, a primeira vez que ele viu através das paredes, a primeira vez que segurou um trator com uma mão, foram momentos de espanto, medo e silêncio. Mas Jonathan e Martha não ensinaram o Clark Kent a esconder seus dons. Eles o ensinaram a ser responsável. Na nova versão de pós-crise de John Byrne, Clark ele não sabia que a sua origem era alien. Ele acreditava ser alguém com poderes especiais, com dons especiais. E quando chegou à fase adulta e ele finalmente descobriu isso, ele decidiu não ser um herói por dever kryptoniano, mas por educação humana. Smallville ensinou valores, mas o mundo era maior, era muito maior. Clark partiu em busca de respostas, propósito e identidade. Em sua jornada, ele salvou vidas anonimamente, mudou destinos em silêncio e definitivo. E eu gosto também no reboot que diferente das outras versões, a descoberta da Fortaleza da Solidão, ela deixa Clark Kent mais forte, entendeu? Deixa ele com uma moral mais fortalecida pra fazer as coisas. E é interessante que o Clark, que escolhe vestir um uniforme, não o Superman é apenas um alter ego dele, que ele tira o óculos e fica totalmente empoderado e né, poderoso, apenas a sua parte humana decidindo fazer o que é melhor para todos. A primeira aparição do Superman não foi planejada. Um avião em queda, centenas de vidas em risco. Clark não pensou, ele agiu. O mundo pela primeira vez viu um homem voar. Não um soldado, não um deus, mas um símbolo. Então nascia ali o Superman. O traje foi costurado por Martha, inspirado nos panos que vieram com sua nave. O símbolo no peito, o brasão da casa El, ganhou um novo significado: esperança.
E na versão pós-crise, não podia ser diferente a pessoa que iria dar o nome de Superman pro Clark, né? Talvez a pessoa mais importante na vida do Clark. Talvez não, com certeza é a pessoa mais importante na vida do Clark. Estamos falando de Lois Lane. Diferente das versões antigas, Clark Kent é mais seguro nessa daqui. É mais carismático, mais povoativo, ele brinca, ele conversa. Ele é o verdadeiro protagonista em sua vida. O que é mais importante pra enriquecer a figura do Superman. Eu acho muito louco, assim, que, assim como a cultura pop ou todas as obras que veio de quadrinhos depois do Superman, ou até mesmo dentro da DC, ou na Marvel, enfim. É muito interessante que o mundo não sabia o que era isso, quem ele era, mas tudo mudou no momento que aquele homem, com cueca por cima da calça e roupa azul com S estampado no peito, apareceu. O Superman, ele não é só um personagem da cultura pop. O Superman é a promessa de um amanhã melhor. Nenhum herói nasce completo, e nenhum herói existe sem confronto. Após a sua aparição pública, o Superman passou a ser amado e temido. Alguns viram nele um salvador, outros uma ameaça. Foi quando surgiu um dos seus primeiros grandes desafios. Não um monstro, mas um homem. É claro que eu tô falando de Lex Luthor. Em Man of Steel, Lex Luthor não é um cientista com planos malucos, mirabolantes. Ele é um magnata. Um imperador corporativo. Um homem que acredita que ninguém deveria ter tanto poder quanto Superman. E é doido que pro Luthor, né, nessa origem, nesses primeiros quadrinhos, é que o Superman pra ele é um criminoso, mas é um criminoso de uma forma muito, muito doida, assim, sabe? Ele acha que o crime do Superman, ele acredita fielmente que o grande crime do Superman, o grande problema do Clark é ser mais popular que ele. É roubar uma posição de influência na humanidade. Cara, isso é muito louco. Puta, eu gosto demais do Luthor, de verdade mesmo. E é legal que nesse começo, as armas mais poderosas do Luthor não era ele criar criaturas superpoderosas ou uma armadura que aguentasse o Superman, nada disso. Era engraçado que ele tentava, com a influência e o dinheiro dele, comprar e contratar o Superman. Quando o Superman recusava, cara, isso deixava ele louco das ideias. E depois de muita tentativa, vendo que seria impossível, que o Superman, como símbolo, era incorruptível, ele decide destruir o Superman de uma vez por todas. Cada vilão forçava Clark a escolher a força ou o coração, o domínio ou a compaixão. E a cada escolha, ele provava que não era o mais forte, mas era o mais humano. Em meio aos confrontos com vilões e desastres, surge a batalha mais íntima. Quem é ele de verdade? Clark Kent ou Superman? No passado, Clark era visto como a máscara. Um jornalista atrapalhado, quieto, apenas o disfarce do herói. Mas na versão do Byrne, tudo muda. Clark é o eu verdadeiro e Superman é apenas uma função. Uma missão. Ele não nasceu humano, mas foi criado como um. Ele não veio à Terra, mas escolheu ficar. Quando está no alto dos céus, ele enxerga o mundo como poucos, mas é no olhar de Marta e Jonathan, na rotina do planeta diário, na conversa com Lois, que ele se lembra do porquê luta. Eu sempre fui muito apaixonado, assim, com essas paradas de heróis mais humanos, assim como o Spider-Man, que é o meu favorito, é o Spider-Man, e depois vem o Superman, porque eu acho que, assim, quando a gente coloca pessoas extremamente poderosas em situações humanas, cotidianas, e elas escolhem sempre agir com a consciência e de como as outras pessoas, mesmo que sejam muito diferentes delas, agiriam, isso deixa o personagem mais foda. Não é só, por exemplo, colocar uma fantasia de morcego e sair dando porrada em bandido, não, mentira. E, inclusive, como eles se conhecem nessa origem, o Batman e o Superman é muito legal também, pô. Batman, como sempre, genioso, tenta enganar o Superman ali uma certa hora. Ele sabia muito bem como era o Superman e quem ele era. Então, depois de algumas situações que eles passam junto, é muito interessante, muito incrível que o Batman e o Superman acabam como amigos. É claro que eu não vou ficar dando todos os detalhes do mundo aqui nesse vídeo, pelo amor de Deus. O perfil é pra contar mais como o meu coração se sente em relação a esse personagem e de pontos chaves que eu acho muito interessante e que pode trazer e conectar algo super poderoso a nós. Mas vale a pena você dar uma olhada lá em Man of Steel de John Byrne. Dá uma olhadinha lá, dá uma lida, uma leitura boa, gostosa, é rapidinha. Prometo pra você. Eu acho muito doido que, assim, o dilema do Superman é que o Superman é o que eu escolho ser. E o Clark Kent é quem eu sou. Não é o uniforme que torna um herói ou uma câmera que torna a gente boas pessoas. É o que a gente escolhe ser todos os dias, entende? É como podemos ser, é como tratamos as pessoas e como seremos cada dia mais em nossos corações. Pra fazer o bom e o justo acima de qualquer outra coisa. É claro que nem sempre faremos coisas que vamos ter orgulho. Algumas coisas vão envergonhar a gente de alguma forma. Ou tratar a gente um pouco com indiferença com nós mesmos, sabe? Sabe aquele sentimento tipo assim, putz, eu não sou assim, eu não sou essa pessoa, não sou tão legal. A ponto de, às vezes, a gente virar nossos próprios vilões. Mas é muito louco que a esperança sempre é a coisa que nasce em nossos momentos mais difíceis
e mais sombrios. O Superman não é o mais poderoso porque voa, nem porque enxerga através de paredes ou move montanhas com um dedo. Ele é o mais poderoso porque escolhe não esmagar o mundo que poderia dominar. Porque mesmo podendo ser um deus, ele escolhe ser humano. Essa escolha nunca foi tão clara. Clark Kent é criado com amor. Aprende que segurar o trator com uma mão é fácil. Difícil é segurar a raiva, o orgulho, o medo. Quando tudo em você grita, grita muito pra você revidar. O Superman, ou melhor, o Clark é o símbolo do impossível. Não porque pode fazer tudo, mas porque nos lembra que até quem pode tudo escolhe ser bom. É legal que essa versão do Burn influenciou muita coisa do que veio depois do Superman. É a série de Lois Clark, Smallville, o Superman do Zack Snyder, que eu acho que é o expoente mais famoso atualmente da cultura pop em questões de heróis, em questões de Superman. E até as animações da DC dos anos 90, 2000, como Liga da Justiça Sem Limite. Ou você não lembra daquele discurso do Superman em cima do Darkseid nesse desenho? Porra, do caralho, né? Em tudo das obras do Superman que veio depois, é sempre colocado que, antes de ser um herói, o que importa é o coração do Clark e como o coração do Clark agiria nos momentos mais difíceis. Afinal, o Superman não é sobre força, é sobre esperança. Quando tudo desaba, ele está lá, nem que seja pra salvar um gatinho de uma árvore, porra. Uma coisa tão simples pra ele. Quando ninguém mais acredita, quando ninguém mais pode crer que pode ser salvo, que as coisas podem acontecer de melhor, o Clark Kent aparece. Porque enquanto alguém precisa ser salvo, enquanto houver pessoas que necessitam de ajuda, elas podem olhar pro céu, porque sempre vai ver ele ao alto e avante. Como é que a gente pode agir em questão a tudo isso que a gente conhece sobre o personagem? Talvez sendo um pouquinho como ele. Sendo cada dia um pouquinho como ele. Poderoso como Superman? Não. Mas com um coração gigante como Clark Kent. Pessoal, esse foi o perfil. É sobre uma narração mais íntima com vocês, sabe? Detalhes mais breves sobre obras e sobre personagens que a gente consegue carregar em nosso coração. E na moral, vale a pena você ir lá e você ler isso daí, essa mídia online, ou você comprar essa grande história. Mas eu gosto muito de trazer, eu vou trazer mais vezes, que o perfil é sobre como a gente tem que aprender e se relacionar com esse personagem, beleza? Então faz o seguinte, deixa o like, se inscreve no canal. Esse é o canal Ouvi Dizer, meu nome é Rubens. E fica aí, aguarde, que em breve sai mais um perfil. Só que enquanto isso a gente tem um monte de trabalho aí acontecendo pelo canal. Segue lá no Instagram então pra você acompanhar, beleza? Muito obrigado pela sua atenção até aqui, valeu e tchau.